também que foi feita, em uma das pesquisas que foi feita nessa semana, tinha uma pergunta muito específica que era: você prefere o presidente Lula ou o ex-presidente Jair Bolsonaro à frente das tratativas internacionais do Brasil? A resposta foi que a maioria prefere o presidente Lula à frente dessas tratativas internacionais. Então, infelizmente ou felizmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou sendo prejudicado pelo tarifaço de Donald Trump, que teria aí o efeito de ajudá-lo, mas acabou prejudicando. Então, tudo isso que vem acontecendo nos últimos dias, manifestação do setor econômico, do setor agropecuário, acabou prejudicando a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, também falamos ontem que quem saiu muito queimado dessa história foi o governador Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que apesar de não ser conhecido pela grande massa, ele tem muita força no estado de São Paulo. As pesquisas também mostram que se ele hoje se reelegesse, ele ganharia, estaria à frente aí dos demais candidatos, ganharia a reeleição. Tarcísio acabou saindo à frente aí da direita para dar uma resposta sobre essa situação do tarifaço, acabou se queimando. Tá até um pouco sumidinho, a gente está tentando uma entrevista com ele aí há dias, não conseguimos. Então aí, se a assessoria do governador ou se o próprio governador estiver nos assistindo, a gente está atrás de uma entrevista com o senhor. Então, o governador de São Paulo saiu aí queimado dessa exposição, digamos assim, ele que se colocou à frente como um escudo da direita para falar desse assunto junto à mídia, o que prejudicou também o nome dele nas pesquisas eleitorais que saíram nesta semana. Lembrando que Tarcísio era o preferido do setor econômico para ser o candidato da direita nas eleições de 2026, agora já não sabemos mais, depois dessas afirmações que foram feitas nessa semana. O setor econômico, comercial, industrial, do agronegócio é quem vem se manifestando. Houve uma reunião nesta semana também, se eu não me engano na terça-feira, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está à frente dessas negociações com os Estados Unidos. Geraldo Alckmin fez essa reunião com os integrantes aí do setor, de vários setores da economia do Brasil nessa semana, para ouvir o que eles tinham a dizer, para ajudar Geraldo Alckmin nessa tramitação aí, nessa negociação com os Estados Unidos. Lembrando que o vice-presidente da República também é o ministro da Indústria e do Comércio do Brasil, não à toa ele está à frente dessas negociações. Mas tem um segundo motivo. O presidente Lula decidiu descolar a imagem dele, retirar a imagem dele dessa negociação e deixar à frente o vice-presidente para não sair mais queimado ainda, não ter mais uma possibilidade de ter a sua popularidade, o índice de popularidade caindo por conta de mais um escândalo. Vale lembrar que teve há pouco a discussão aí do IOF, um aumento de IOF, então o presidente Lula perdeu popularidade por conta da possibilidade de aumento de imposto no Brasil, que deve de fato acontecer aí por conta de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Antes disso, houve também o escândalo sobre as fraudes no INSS. O presidente Lula teve a maior queda de popularidade de todos os seus mandatos. As últimas pesquisas mostravam o pior resultado, o pior registro de popularidade do presidente Lula de todos os tempos. Agora ele vem ganhando um fôlego, ganhou um refresco nas pesquisas que foram divulgadas nessa semana. Ainda falando sobre as negociações com Donald Trump, o vice-presidente Geraldo Alckmin, depois de fazer essa reunião com os representantes dos setores da economia, mandou uma carta. A gente não sabe o conteúdo dessa negociação, não sabemos ainda de que forma eles estão negociando, quais são os tópicos dessa negociação, mas ele mandou essa carta para Donald Trump, não recebeu uma resposta. Segundo momento que ele não recebe uma resposta, isso porque Geraldo Alckmin já havia pedido um aumento do prazo da negociação para Donald Trump, porque Donald Trump estabeleceu como limite o dia 1º de agosto para impor essa sanção, esse tarifaço de 50% às exportações do Brasil. Então Geraldo Alckmin pediu para aumentar esse prazo, não conseguiu, mandou uma segunda carta com negociações, aí, com tratativas para o presidente Donald Trump, ainda não houve uma resposta. Resposta clara foi essa. Resposta clara foi essa, que foi a carta de Donald Trump a Jair Bolsonaro. Bom, vamos lá.
Vamos acompanhar então um trecho da fala de Bolsonaro hoje à imprensa, depois de colocar a tornozeleira. É isso, produção? Me digam. Sim. Bom, estão me dizendo que a gente não tem o VT ainda, mas o que eu posso dizer a vocês, então, do trânsito do ex-presidente Jair Bolsonaro de hoje, ele estava na residência dele pela manhã, quando a Polícia Federal foi até a residência dele para fazer essa busca e apreensão, terceira busca e apreensão que ele sofre. Depois disso, ele saiu junto da polícia, foi instalar a tornozeleira eletrônica, de lá ele falou com a imprensa, saiu de lá, ele foi para a sede do PL, também falou com a imprensa, citou aí todos os pontos que ele achava importante, que ele achava relevante, tanto dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes, de todas essas restrições, da humilhação que ele diz que vem sofrendo, falou também sobre a questão do filho dele estar no exterior e ele não conseguir falar com o filho dele, falou sobre o dinheiro que foi encontrado, foi encontrado 14 mil reais na residência, 14 mil dólares, perdão, na residência do ex-presidente, além de um pendrive que o ex-presidente diz que não sabe do que se trata, que ele jamais usou um pendrive na vida, que na casa dele não tem computador. Falou com a imprensa, então, como eu disse, 2 vezes hoje, citou várias partes da determinação da decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes, e vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes pediu ao ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, pediu hoje que Zanin abrisse uma sessão o mais rápido possível, para que se fosse decidido hoje, para que a decisão monocrática de Alexandre de Moraes fosse decidida na primeira turma ainda hoje, numa sessão virtual, no plenário virtual da Suprema Corte, uma decisão, então, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa não é a primeira vez, já é a segunda vez dos últimos tempos que a gente vê o ministro Alexandre de Moraes pedindo para a primeira turma referendar uma decisão monocrática dele. Pessoal, se a gente tiver... temos o senador conosco? Eu vou só aumentar o meu retorno aqui, pessoal, que eu não estou ouvindo vocês, não vou conseguir ouvir o senador. Mas a gente já está na linha, já eu chamo então o senador Exalci Lucas, que é senador da oposição aqui de Brasília, do Distrito Federal, senador que está há bastante tempo lá no Congresso Nacional e que vai falar conosco. Bom, estão me dizendo que estão tentando a conexão com o senador Exalci e a gente vai rodar então um trechinho da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro de hoje. É a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo? Não, conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. O senhor acha que a suspeita de fuga do senhor, Bolsonaro? A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos.